Bem-vindo a mais um vídeo. O nosso tema de hoje é a essência do reino em mim. Nós vamos falar hoje sobre a importância de você manifestar a essência de Deus e como viver essa essência de Deus. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados quando vos injuriares e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você? A nossa essência do Evangelho, a essência de Deus aqui na Terra, não é tão somente ser, mas é ser e exalar a verdadeira essência da graça. Então, como nós iremos ser e exalar? Entendendo que em alguns momentos iremos ser perseguidos, em alguns momentos nós seremos injuriados, mas isso vai fazer parte da nossa caminhada cristã. E o que isso Jesus está nos ensinando? Qual é o ponto primordial que eu e você precisamos olhar para a nossa vida? É que às vezes nós seremos encaminhados para desertos da nossa alma e às vezes em alguns desertos nós iremos ser tentados a questionar e a repudiar algumas ações de Deus em nós. Quando ele refere no final que assim foram os profetas antes de vós, lembramos de alguns profetas que propagaram antes de Cristo. Lembramos de alguns profetas que se posicionaram para falar daquilo que Deus estava fazendo. Como que foi a vida deles? João Batista esteve no deserto pregando e ali no deserto ele se vestia de vestes que aparentemente não se manifestava a presença de Deus, mas era uma tratativa de Deus na vida de João. Nós vemos também Jeremias vivendo tantos açoites pela propagação do Evangelho. Não era um deserto literal que Jeremias vivia, mas a Bíblia relata que Jeremias era perseguido pontualmente. E o que Deus fazia através da vida de Jeremias? Se manifestava, dava revelações, dava mistérios à vida de Jeremias. E qual é a lição que eu e você temos com eles? É entender que muitas vezes nós não seremos compreendidos por este mundo, mas não por causa das nossas dores, não por causa dos sentimentos que permeiam em nós, mas por causa daquilo que Jesus está manifestando. E viver a essência de Deus em nós é entender que sim, vamos ser perseguidos. Muitas pessoas chegam para mim e falam: pastora, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu não vou fazer muitas coisas, eu não vou servir, eu não vou atuar, porque quando eu começo, a minha vida começa a ficar uma guerra. Eu começo a entrar numa guerra e parece que o inimigo fica furioso porque eu tô servindo na igreja, porque eu tô liderando um GC, ou porque eu tô cuidando de mulheres, seja qual for, começa a ver o levante do inimigo. Aí eu falo: gente, mas isso faz parte da nossa caminhada. O que nós queremos? Jesus é o nosso fast food, que a gente passa, pega o que a gente precisa e vai viver do nosso jeito? Não. A geração fast food quer isso, mas Jesus não é isso. Jesus não é essa conduta de que é passageiro e a gente pega o que a gente quer, mas Jesus é um caminho, é uma verdade, é um caminho perfeito. E nós estamos trilhando nesse caminho perfeito por esses dias, para se autoavaliar, para se confrontar e transformar. Então, quando nós começamos a servir ao reino de Deus, a contribuir com o reino de Deus, o que acontece? A palavra de Deus diz que a palavra é luz que ilumina o nosso caminho. E quando nós vemos a palavra, nós temos uma luz que ilumina o nosso caminho. A partir do momento que você passa a ter uma luz que vai iluminar o teu caminho, o que vai acontecer contigo? Você vai ver coisas que você não via antes. Então não é só um inimigo que fica furioso quando você está posicionado, mas é a luz de Deus que brilha na escuridão da sua alma. Às vezes você vai se deparar com situações que são causas suas, dores, como nós já falamos dentro das bem-aventuranças anteriores. Se você não assistiu ainda, volta nos vídeos anteriores no canal, tem cada vídeo. Nós já estamos no dia 9 hoje falando, mas tem vários outros dias ali que nós ensinamos esse trajeto das bem-aventuranças e avaliando o nosso coração mediante isso. E hoje nós estamos entendendo que a luz vai bater, a luz vai iluminar aonde está escuro, aonde nós não estamos vendo com tanta
propriedade, com tanta veemência. Então, ao começar a ser conduzido pela palavra, a luz vai estar com a gente. A luz estando com a gente, nós vamos ver coisas que não víamos antes. Mas para quê? Para chamarmos de inimigo? Para chamarmos tão somente de perseguidor? Não, também para tratarmos, para recebermos a cura, para encontrarmos um refúgio que nós não encontraríamos se a luz não estivesse conosco. Então, a essência no reino em você é ter uma luz que ilumina o teu caminho. E ter uma luz que ilumina o teu caminho é viver em fé. Se permitir ousar em fé, se permitir estar em lugares a qual Deus lhe pede, não em caminhos a qual você tão somente se condiciona. Deus está esperando algo mais de você. Deus está confiando dons e talentos na sua vida para que você exale e seja como os profetas daquela geração. Há dons ministeriais e alguns carregam os dons proféticos, mas a maior profecia ela é relatada aqui na palavra. E nós, ao proferirmos a palavra, a luz que ela ilumina o nosso caminho, nós somos como profetas por onde passamos. Então, ser como os profetas é viver a luz. Viver a luz é dissipar as trevas e atrair a presença de Deus na nossa vida. O desafio emocional de hoje, sabe qual é? Identifica um lugar onde você esconde a sua fé por medo de crítica. Será que você está se escondendo por medo de ser criticado pelas pessoas? Você está vendo a luz iluminar o teu caminho e está ali se escondendo porque as coisas estão tão nítidas para os outros e para você? Hoje é dia de você identificar e deixar a ousadia propagar. Assim como os profetas dos tempos antigos, nós somos convidados a ser profetas nesse tempo, porque é uma palavra de avivamento para nós, até que Jesus volte. E Ele está voltando muito rapidamente. E Ele conta comigo e com você, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, curta esse vídeo, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, comenta e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo grande, Deus abençoe e até o próximo vídeo.